Se for para dizer algo de mim mesmo, que a minha língua dobre, que ela não fale, mas que o Senhor coloque as palavras que a humanidade precisam receber e ouvir e praticar. Eu peço esta sabedoria, eu peço o dom do Espírito para pregar, eu peço o dom do Espírito para ouvir. Dá espírito de entendimento para compreender as Escrituras, Senhor. O Senhor censurou a incredulidade do povo da época porque não entendiam as Escrituras. E o mesmo ocorre até os dias de hoje, meu Pai. Então abra nossos entendimentos para que juntos, unidos, nós possamos entender as Escrituras e tirar o que não venha de Ti, que está dentro de nós, e dar-nos aquilo que vem de Ti, para que meu e nossos corações ocupa o primeiro lugar da Tua palavra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria. Que Nossa Senhora interceda por nós. Entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente tem que observar as coisas. Sempre procure ser um bom observador. Deixa eu te dar uma pequena experiência, aquela que eu procuro fazer. Quando eu digo das minhas experiências, nunca quero dizer que eu sou mais do que ninguém. Mas é tão bom partilhar experiência. Vamos imaginar que você quer comprar um carro. Vamos imaginar que você quer comprar, vamos citar um nome, um carro da Ford. Você vai decifrar que carro que você quer dessa concessionária, ou de qualquer uma outra concessionária que seja. O que você passa a fazer? Você passa a observar cor. Se você não faz isso, é muito complicado viver. Quem não observa, nunca tem perspectiva de vida. Ou você quer fazer uma casa. O que você faz? Você começa a observar designer de casa. Você vai se casar. Você começa a observar vestido de noiva. Você que fabrica. Quando você vê uma fabricação de um concorrente, você observa e vai dizer: eu posso fazer um pouco melhor que eu ganhe essa demanda. O homem que faz desse jeito, ele cresce na vida. Ele tem projeto. Agora, se é uma pessoa que não liga para nada, do jeito que vem, vai, tá nem aí. Se tá bom, tá, do jeito que tá bom. Se quebrou, amarra um arame ali, toca o barco. E essa pessoa não tem nada na vida. E essa mesma linha de pensamento acontece no reino do Espírito. Então, observar como está saindo as pregações e observar se você está aceitando as pregações, se você está revoltando com a pregação. Toda pregação que você revolta é porque está mexendo com o teu erro. E nós temos facilidade de esconder o erro. Nós queremos se apresentar no público como as pessoas mais santas, mais religiosa, mais honesta, mais perfeita, mais boa. Esse é um legado que não nasce de Cristo. Quando chamaram ele bom mestre, ele repreendeu: por que me chamas bom? Só o Pai é bom. Gente, Jesus não é bom. Mas ele não deixou isto porque ele não queria que subisse na cabeça dele. Quando começaram a querer intitular ele de rei, ele repreendeu.
Meu reino não é deste mundo. Amados e amadas, então temos que ser um observador. Eu não sei se vocês meditaram nas pregações que foram feitas ontem. Duvido, acho que 1,5% deve ter refletido e etc. A maior parte apagou. Então tudo que foi feito ontem, se você não meditar, se você não refletir, se você não se colocar e dizer, olha, naquilo que foi falado, eu estou cúmplice, eu preciso mudar, eu tenho que ser assim. No que foi falado ontem à tarde com relação aos espíritos dos mortos. Depois do almoço eu devo dar continuidade nesse tema, porque aquilo de ontem foi só uma introdução. Eu tenho experiência nesse campo porque eu vivi isto. Eu carreguei essa força demoníaca no meu corpo. Várias pessoas espíritas vieram orar por mim na época. Vários benzedores, curandeiros. Só que isso hoje está muito ampliado, está muito camuflado. Então tudo aquilo que estava no mundo do curandeiro, do benzedor, da simpatia, se transformou numa elite, em coach, em autoajuda, enfim, essas coiseradas que tem por aí. Constelação. E são espíritos decaídos que dão essa formação para as pessoas. E as pessoas se encantam, e depois eu vou explicar por que também eles têm visões, porque eles também têm revelações. Eu vou explicar isso depois do almoço, se Deus me permitir, claro. Então nós temos que observar. Vocês se lembram quando nós fizemos uma oração, pedindo a intercessão das pessoas que já fizeram parte da nossa caminhada e que estão no céu? Depois daquela intercessão, você viu a explicação que o céu nos deu com relação ao mundo dos mortos? Então isto, a gente precisa aprender com propriedade, porque grande parte do povo vive enganado aqui na terra. Grande parte do povo vive religião. E religião é ir na missa e voltar embora em casa. Cristianismo, gente, é uma coisa totalmente diferente. Cristo disse que quem estiver nele é uma nova criatura. O que era velho passa, está lá em 5,17 de 2 Coríntios. O que era velho passa e tudo se faz novo. E a gente observa no andar da carruagem que as pessoas estão ficando mais velhas espiritualmente, nos comportamentos, do que antes. Então isso dá um pouco de medo, um pouco de cisma. Então a gente não consegue ver mais pessoas com Bíblia na mão. Não, antigamente era diferente. A pessoa ia no louvor, era a Bíblia para todo canto, porque começou a ter sede. Um sobrinho meu disse ontem, tio, depois de eu ter vindo aqui aquele dia, eu despertei tanto o desejo, e ele nem viu pregação nenhuma, mas já começou a estudar a Bíblia, começou a ler Bíblia. Pessoa que não lê Bíblia não vai vencer daqui para frente. Diga isso por irmão escutar. E tente estudar a Bíblia, porque muito em breve a Bíblia vai ser tirada de nossas mãos. E a força demoníaca vai entrar dentro da igreja e vai criar um sistema de palestras e não de pregações. E palestra que deixa o povo assim com a boca aberta. Mas quem olha pelo Espírito, vê muitos pregando na televisão, dando showzinho, fazendo piadinha de casamento, piadinha de namoro. E o povo todo dá risada. Mas o que sobra depois daquilo? Nada.
Porque a verdadeira pregação é aquela que anuncia e aquela que denuncia. E olha, amados, o diabo tem uma técnica tão perfeita que ele chega a te convencer que não tem problema viver no pecado. E aí quando você vai em algumas autoridades religiosas, ele diz, não. Se você ama, não tem problema, Deus é amor. Deus é amor, mas quando o Adão pecou no paraíso, ele puniu. E é o mesmo Deus que vive até hoje. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga para o do lado, toma cuidado com o pecado, senão você se quebra no final. É pecado e ponto. É pecado. Mas hoje o Senhor nos convida a uma vida de santidade. Renúncia é o que mais custa. Penitência é o que mais custa. Orar custa. É difícil rezar. É difícil ler Bíblia. Porque, irmãos, nós não alcançamos o grau da santidade. E o Senhor diz em Levítico, no capítulo 19, determinando uma lei para Moisés. Para Moisés dizer para o seu povo. E hoje o Senhor delega essa mesma lei para cada um de nós. São muitíssimas as leis religiosas. E você vai ver no Novo Testamento que essa frase religiosa cai. No Novo Testamento é amor. Cristão. Deus é amor. Paulo diz aos filisteus, vejo em vocês uma religiosidade fantástica, mas no entanto, vocês adoram um altar feito por mãos humanas. Nós adoramos um Cristo ressuscitado. Então aí está a diferença. E esse mesmo ato volta a viver os dias de hoje. Um povo religioso, mas um povo que não muda de vida. Um povo que se fumava, continua fumando, se bebesse, continua fumando, se xingava. Você tem noção o que é soltar um palavrão no momento da ira? Você tem noção o que isso significa? Você tem noção a desgraça que você planta no trabalho, na viagem, sei lá onde você estiver que você solta essa palavra? Vira a página. Você faz uma oração ungido. Quem estiver perto de você é tocado e a pessoa até chora pela oração que você fez. Porque você está com o Espírito de Deus. Mas quando você está irado, revoltado e você solta aquele palavrão, você está com o Espírito do diabo. Não é que o diabo está dentro de você. O diabo está inspirando a tua linguagem na dele. E como você deu a palavra, ele acolhe. Porque a Bíblia diz que Deus ouve a tua oração. O que diz Êxodo capítulo 3 e 4? Eu vi e eu ouvi as tuas orações por causa dos teus opressores. O diabo é deuses, é outra organização. Se Deus ouve a tua oração, o diabo também ouve teus lamentos. Se Deus vem atender um pedido que você faz com fé, o diabo vem atender um pedido que você faz com ódio. Digo para o irmão, você está entendendo em que ponto ainda nós não mudamos? Quando você discute, quando você xinga a mulher, quando você sai revoltado com ela, está tudo errado, gente. E nesta manhã, Cristo nos chama a santidade. Amém? Sejam bem-vindos, seus atrasados. 8h30 é 8 horas.
Ah, meus parentes, vem aqui bem na frente, meus parentes. Vem aqui frente. Ah, Camilote, você está perdendo, ó. É 8 horas, Dio Benedetto, que fares tu nesse domine? Ma guarda qua quanta cevada nesta lagambia, loura. Vem aqui na frente, primo, eu já dei bronca no povo que sentou tudo atrás. Ó. Onde tem lugar aí, mostra para os meus parentes, ó. Vocês são minha gente, vocês têm que estar perto de mim. Vocês são meu sangue. Vem, Marcimina, bem pertinho. Vocês não vão embora, viu, Luizinho? Não vou embora que eu preciso de uma conversa séria com você, tá bom? E com a Marcimina. Vou ver se eu reservo o meu hotel lá. Por uns dias. Pode ser? Tá bom. Obrigado por obedecer. Nós estávamos iniciando aqui falando, só para recapitular, sobre a observância das coisas. Não vou repetir nada, depois vocês compram, se quiserem ouvir com detalhe, os pendrives. E nessas observâncias, a gente deixa escapar muita coisa. Nós estávamos falando de linguagem pesada dentro de casa, discussões violentas dentro de casa, descuido na educação dentro de casa. E eu vou dizer, é dolorido dizer isto, porque a própria família da gente não corresponde com o que a gente prega. E isso dá uma margem de facilidade para os demais a moer a gente. Olha lá, ele está pregando, olha lá o neto dele. Olha lá o genro dele. Olha lá a nora dele. O que adianta? Queridos irmãos, o desafio da missão, tanto que não é para qualquer um. Ser missionário é para aqueles mesmo que têm garra. Mas você é um enviado, você é um chamado. Eu sou enviado e chamado porque eu respondi o envio e o chamado. E quantos também não é? Por que a Bíblia diz muitos são chamados e poucos escolhidos? O poucos escolhidos é aqueles que ouvem o chamado. Então Deus escolhe, você me serve porque você me ouve. Mas os muitos que são chamados não ouvem. Então Deus não pode contar com gente que não obedece a Ele. Diga para o outro lado, você está escutando, bendito? Quanto não foi chamado ao casamento? Quantos duraram o casamento? Porque Deus não quis que eles vivessem como marido e mulher? Claro que não. É verdade que tem coisas que não dá certo. Mas se teve coisa que não deu certo e este que você fez era por toda a vida, então o melhor modo é ficar quietinho. Mas eu dependo de uma companhia, então viva com essa companhia como dois irmãos. É uma companhia. Não é tua mulher, não é teu marido, é a tua companheira. Eu tive uma pessoa, uma advogada que andou comigo uns dias aí. Nossa Senhora, eu já estava casado, já tinha filho, já estava transando. Porque o mundo moe. Aí deixa o mundo moer. Uma coisa fica claro no olho de todos. O que é de Deus persiste. O que não é acaba. Pode falar o que quiserem da minha vida. Mas eu estou sempre em pé, anunciando o reino. E observando as coisas. Observando o trabalho. Desde um prego que cai no chão, eu observo. É muito difícil ser assim. Você fica chato. Aí o homem vem vindo. Cuidado com o homem. A gente tem que ser uma pessoa viva. Uma pessoa para cima. Ver onde estragou, consertar. Porque se você não conserta as coisas materiais, você não conserta o espírito. Você tem que ter um espírito de conserto. E eu então digo, como eu conserto coisa estragada, esses dias me mandaram uma panela aí, que para jogar fora tinha que ver o lugar para não estrovar. Ela está lá na cozinha, vai ver o jeito que eu deixei ela. Porque consertar
é pedagogia de Cristo. Endireitar é filosofia de João Batista. Endireita o caminho, tape os buracos. Fazer bem feito é qualidade de vida. Se eu tenho como pôr certo, por que eu preciso pôr torto? Então, quanto mais certo você fizer, mais perto de Cristo você vai ficar. E Cristo não é só religião no altar. Cristo é lá num tanque lavando roupa. E ter a coragem de fazer como a minha esposa fazia, tirava da máquina, pegava a escovinha, esfregava, deixava brilhando passadinha intacta. Era cansativo, mas era intacta. Mulherada de hoje tira da máquina, deixa do jeito que teve. O inimigo que faz de qualquer jeito para ficar feio, para ficar acabado. É duro observar as coisas de Deus, é duro. É duro. E o mais duro, você conviver com quem é lambão. Pergunta para o irmão, você é lambão? Arrumar é difícil. Tem dia que eu fico a semana inteira arrumando o carrinho de pedreiro. Com detalhe, tiro todo aquele cimento, pinto, deixo limpinho. 2, 3 dias que ele usa. Eu não sei o que pedreiro tem. Amém? Eu arrumo aquelas enxadas, deixo encavadinha. Tudo isso está no mundo de observar as coisas. Eu acabo de usar e eu lavo. Vai ver minhas ferramentas. E grito com esse povo. Eles usam, ele joga. Não vai para frente. E quem não cuida das coisas materiais, não cuida das coisas espirituais, gente. Vai lá dentro do meu banheiro, do meu quarto. É intacto. Porque eu saio de lá, mas o Espírito Santo fica lá. O Espírito Santo não fica num banheiro fedido. Aqueles papéis todos de qualquer jeito. Isso é ética de vida. Vai ver meu guarda-roupa. Gente, se você não cuida de uma roupa no guarda-roupa, ela está ali interna, como você vai cuidar da tua alma? Isso é observar a vida. Diga para o irmão, está escutando? Amém? Tá bom. Isso entra no mundo da santidade. Eu sei que você fica revoltado. Se você é lambão, você fica revoltado. Eu vim aqui para escutar o evangelho, não para disciplina de vida. Ué, mas é o que o evangelho diz? Está lá, em Hebreus 6. Quem não aceita a correção, nunca chega próximo ao Senhor teu Deus. Qual pai que não corrige o seu filho? A Bíblia te mostra tudo, te ensina tudo. Tudo que eu falo, eu provo com a Bíblia. A palavra de Deus diz, Levítico 19, o Senhor disse a Moisés, vou ler de novo, o Senhor disse a João Camilote, dirás a toda a assembleia aqui presente o seguinte, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Qual é a ordem que nós estamos recebendo? Então dá uma olhadinha no teu comportamento, no teu trabalho, no modo que você lida com a mulher, com os filhos, com a casa. Todo mundo tem aquele momentinho de revolta, de ira, de falar alto. Todo mundo tem isso. De fingir que não escutou. De fazer uma carinha feia, deixando claro, não gostei do que você me falou. Todo mundo tem isso. Pergunta para o do lado, você não tem isso, irmão? A santidade parte desse nível, da observância das coisas. E tudo que você faz observando, e se saiu, não ficou tão bom, não ficou tão certo, mas você lutou, e tudo que você conseguiu fazer, foi isso que você fez, aos olhos de Deus é perfeito. É super perfeito. Porque Deus viu que você lutou
para fazer o melhor. Então, na hora que você vai ler a Bíblia, na hora que você vai rezar, e você tem sono, e você não presta muita atenção, e a mente foge para um lado para outro, mas você está ali, Deus está vendo. Deus diz, ele é falho, ele não presta atenção, mas ele está me buscando. Eu vou ajudar esse camarada. Diga glória a Deus. Agora, triste é quando a pessoa nem ora mais. Que oração você fez ontem, antes de dormir lá dentro do teu quarto? Pergunta para o do lado. E se viesse alguma coisa te atacar de noite, quem queria te proteger? Diga para o irmão do lado, Deus não invade privacidade de ninguém. Diga aí. Ele deixou claro em Lucas 11. Peça que eu te dou, bate que a porta abre, pede que você recebe. Você não bate, você não reza, você não pede e quer que Deus ajuda. Diga, ah, miserável cristão. Diga aí, irmão. E aí é claro, né? Você está desprotegido, você não orou. E o que é pior, você não orou e você dormiu. O que um homem dormindo faz? O que você faz quando está dormindo? Nada, só ronca feito um. E a Bíblia diz que quando o pai de família dorme, o que acontece? O inimigo vem, lança o joio e vai embora. Por isso que no outro dia você amanhece revoltado, nervoso, com preguiça de trabalhar, afrontando o patrão, ficando bravo com o empregado. Você está tudo estragado. Que moral você tem? Diga para o do lado, está faltando Deus. Eu estou gravando uma música assim, já está lá. Eu creio que um dia esse mundo vai mudar, pois tudo que acontece ao meu redor é algo que me vai questionar. É pai que não entende filho, é filho não entendendo os pais. São guerras e guerrilha que se vê quase todos os dias surgir dentro dos lares. O que fazer diante desta situação? Não há mais conhecimento de Deus, falta amor nesses corações. O que fazer para enfrentar tal realidade? O mundo invade e derruba a família, e tudo aos poucos, no seu quer, a pouco a família se acaba. Por isso vem estresse, ódio, mágoa, decepção. Aí eu coloco internet, Instagram, é a destruição. Vai ficar bonitinha, ela vai ficar meio faladona, mas é a realidade da vida. Então nós precisamos orar mais. Dá um tapinha no irmão e diga, orar mais, irmão. Não se contenta só com o tercinho decorado, não. Não estou desmerecendo o terço. Maria cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, ó Maria. Eu escrevo aí no jornalzinho, eu acho que agora de fevereiro, as experiências. Um dia eu estava rezando com a baixinha e eu estava rezando e negociando uma máquina de solda. E no meio da oração, Santa Maria, Mãe de Deus, mas você não faz mais barato? E a baixinha disse, Joãozinho, você está rezando ou está comprando máquina de solda? Pergunto para o do lado, você também não é o mesmo? Nós estávamos em um lugar fazendo um cerco de Jericó e no cerco de Jericó, às 4 horas da tarde, a gente para a oração. E quem estava nesse terço? Levante a mão. A Indinha, a Amadeu Lima, a Índia. E as pessoas vão rezando. Nas viagens, a gente vai rezando o terço. E o povo vai olhando tudo, olhando boi, olhando soja, olhando... Você não vê ninguém rezando cabisbaixo. Ninguém. O João de Deus primeiro era bacenhadinho, ficava de pé com os braços erguidos e rezando. Mas derrubaram ele também.
O Piozão era uma graça, ele andava de corredor na fim do ônibus e na frente do ônibus, ia rezando e clamando a Deus. Gente, aquele homem está num lugar tão lindo no céu. Então, eu parei o terço. Perguntei, mas Deus, no que você estava pensando? Ele disse que estava lidando com os tambores dele lá na chácara. Estava mexendo semente no tambor. A Iaiete estava falando o quê? A Iaiete estava em Curitiba, na casa acho que do filho. A Indinha estava onde? Ela estava namorando o short. Tudo rezando o terço. Termina e diz, rezei 1000 Ave Maria. Para e pergunta, qual delas chegou no céu? Digo para o irmão, ato religioso. João, então rezar terço não vale nada? Eu falei que rezar terço não vale nada? Eu estou ensinando a observar as coisas. Como você está orando o seu santo terço? Claro que o terço vale. Eu já não disse para vocês que eu também sofro esse mesmo castigo. E pode notar. Você fica 5 horas na frente da televisão, você pega o terço, você não abre a boca 1 segundo. Você pega o terço para rezar, é um castigo. Então o melhor modo para a gente ir derrubando isso é fazer o quê? O que eu estou ensinando? Observar a tua oração. E questionar se ela chegou a Deus ou não. E quando nós tomarmos esse cuidado, nós começamos a trilhar o caminho da santidade. E Deus vai gostar porque Ele deu uma ordem, eu vou obedecer. Olha o que diz o versículo 3. Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu pai, e guardem os meus sábados, que no caso hoje, os meus domingos. Respeitar. Para um pai ser respeitado, ele tem que respeitar a mãe dos filhos dele. Para uma mãe ser respeitada, ela tem que respeitar o esposo que Deus deu a ela. Quando não há respeito entre pai e mãe, que temos de exigir de filho? Pergunto meus filhos, qual dia que eles viram eu brigar com a baixinha perto deles. Perguntem qual foi o dia que a baixinha tirou a autoridade das minhas ordens. E qual dia eu terei a autoridade das ordens dela. E mesmo assim, não é fácil ter uma família certa. Vocês sabem que a minha família também não é certa e que não é santa. Com toda essa exigência. Imagina quando larga. Porque as crianças, elas têm um jeitinho tão bonitinho e os pais vão na onda do bonitinho dela. Ela desobedece, é bonitinho e você deixa porque é bonitinho. Mas ela cresce. E ela cresce desobedecendo e aí não é mais bonitinho. E a Bíblia então diz... Curve teu filho com vara, Eclesiástico 30:12. Curve teu filho com vara, para que não seja a tua vergonha mais tarde. Porque o filho deseducado é a vergonha dos pais. Mas o grande problema para você ter essa índole, é educar teu filho com a palavra. A tua palavra não tem valor. Mas se a tua palavra estiver na palavra do Senhor, tem peso. Então o pai precisa estudar a Bíblia com os filhos. O marido precisa estudar a Bíblia com a mulher. Os dois juntos. Para se tornar, meu povo de Deus, a lei estabelecida. E os dois se tornarão uma só carne. É 2. Mas na matemática do Espírito, o 2 se torna 1. Talvez amanhã eu entro nesses assuntos mais de família.
Porque seria isso, olha. Eu posso, no caso, ter aqui 2 papéis. São 2. Pode ser ele e pode ser ela. E eu posso colocar um em cima do outro. Isso aqui é a temática do casal. Eles estão juntos, mas não estão unidos. Se você olhar aqui, você vai ver um papel, mas tem 2. E o que isso ocorre? Se eu fizer isso, eu desuno. O sacramento do matrimônio é que dá esse grau de santidade. O sacramento do matrimônio entra pela instituição sacramental que, quando eu deixo o pai e a mãe e uno a minha mulher, eu vou tornar uma só carne. Mas quem faz essa unidade? O sacramento. O sacramento é como uma cola. Pega uma cola e passa nesse papel, pega outra cola e passa nesse papel e cola. Nunca mais na vida você separa os 2. Isso é o casamento. Isso é a santidade no matrimônio. E a ordem para nós dessa manhã é ser santo. Guardem isso, por favor. Agora eu quero desunir. O que vai acontecer? Pedaço desse vai ficar nesse. Agora vai chegar um dia que quem uniu pode desunir. Porque quem me uniu com a baixinha foi Jesus. Como ele uniu, ele tem como desunir sem tirar nenhum pedacinho meu. Porque ele é Deus. Ele faz tudo perfeito. Agora imagina você vivendo essa união, sem ter o sacramento dela. Ou imagine você vivendo essa união com o sacramento, desrespeitando a santidade do matrimônio. O que é ser santo no matrimônio? É não desonrar a esposa. Não é fazer dela uma prostituta na cama, sexo anal, sexo oral, fazer toda a cachorrada que você vê as telas de televisão e novela aprontar por aí afora. Casamento é sagrado. É tão sagrado que Zacarias nos diz que quem toca em uma família, toca na pupila dos olhos de Deus. Isso é sagrado. Isso incomoda o inferno, incomoda Satanás. E o que ele faz? Ele vem para te arrebentar, para te rasgar, para te tirar o selo sagrado da eternidade. Ser santo também é observar o que o Salmo 102 diz. Essa palestra é linda, mas eu não vou ter tempo de concluir ela. Pegue Salmo 102. Amados, eu não sei se você está entendendo, mas uma coisa eu sei. Você rezou para Deus colocar as palavras em minha boca. E quando eu estou dizendo isto, não é porque eu sou perfeito. Eu estou no mesmo barco que você. Só que aqui, não é aquele João que está andando por ali afora. Aqui é outro. Eu luto com corpo e alma para me dar testemunho, para ser melhor, para ser paciente. Mas eu sou falho. Agora aqui o que sai da minha boca, meu irmão. Se vocês soubessem o que eu sinto quando eu estou pregando. É diferente. Vocês não é as mesmas pessoas aí para mim. E eu não gosto que me idolatre quando eu digo isso, para achar que eu sou o cara. Não, eu sou igualzinho a você. Mas eu tenho uma incumbência de te levar no reino dos céus. E eu quero você no reino do céu comigo. Por amor de Deus.
E eu quero estar com vocês. Por isso que é uma comunidade, para um ajudar o outro, para observar como anda a comunidade. Se eu estou sendo fiel na comunidade, se eu estou sendo um dizimista da comunidade, se eu estou ajudando a comunidade, se eu não estou falando mal do meu fundador. Quando você fala mal da estrutura, o que acontece quando uma estrutura racha? Que sobra do teto? Qual é o papel dos aliados, dos simpatizantes? É manter firme, olhar os defeitos do pregador e não caluniar. Olha os defeitos do padre e não caluniam. Porque o inferno entrou para dentro da igreja. E o inferno são os meios de comunicações. Muitos sacerdotes ficam altas horas da noite em Facebook, em esses outros trecos tudo aí. E ali tem coisa que não presta. O homem é homem. Quando Deus fez o homem, Ele colocou dentro do homem 3 coisas: inteligência, vontade e liberdade. O homem tem vontade de ter relação sexual. A mulher tem vontade de ter uma relação sexual. Isso é uma coisa sagrada. Imaginou se você é um homem que não tem vontade de fazer isto? Se você é uma menina que não tem vontade de fazer isto? Você é uma pessoa inválida. É um estéril, é um inválido. Mas Deus colocou essa vontade dentro do plano dele, na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Se a pessoa não é sua, não é certo você ir unir com ela. Qual é o certo? Legalizar. Eliminar essa dívida. Você vai no mercado, faz uma dívida e volta lá comprar. Você vai ser cobrado? Amigo, você tem uma continha aí. Ou você paga, ou você não leva mais nada. Quanto você está devendo no mercado do céu? O que você está fazendo para pagar? Que tipo de penitência você já planejou para essa quaresma? Que tipo de oração? Faça um jejum de não falar não para tua esposa há 40 dias. Eu fiz essa loucura, eu quase morri. E a baixinha dizia: Joãozinho, você está tão bonzinho. Eu sei como é duro não dizer não. Vamos lá, vamos. Não queria ir nem morrendo, vamos. Eu prometi não falar não. Mas valeu. Pedro nos diz que é melhor sofrer, segundo Pedro capítulo 2. É melhor sofrer por amor a Cristo do que sofrer sem Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então santidade tem tudo isso. Uma vez que eu entro nesse parâmetro da santidade, isso não significa perfeição. Ser santo não quer dizer ser perfeito. O perfeito é quando não tem nenhuma falha. E a Bíblia diz que o justo falha 7 vezes por dia. Está lá em Provérbios, está lá em Apocalipse. Acho que é Provérbios capítulo 7, se não me falha. Não estou bem recordando o capítulo. O justo peca 7 vezes por dia. Então é impressionante que a palavra justo vem de justiça, de coisa certa, direita. E mesmo sendo certo e direito, a gente peca 7 vezes por dia. E pecando 7 vezes por dia, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Esse é o Cristo que eu anuncio. É o Cristo que está muito longe do coração de muitas pessoas. E olha, amados, Salmo 102 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga teu santo nome.
Bendize minha alma ao Senhor e jamais te esqueça de todos os teus benefícios. O que nós estamos estudando? Observar. Observar como você trabalha. E como você trabalha para o seu patrão. O que Filipenses capítulo 2 ensina? Que é para você buscar mais o direito. Eu não estou pegando todos os capítulos, senão eu não concluo o tema. Que já não vai dar para concluir mesmo. Que é para mim buscar mais o interesse do outro do que a mim mesmo. O que diz Mateus capítulo 5? Que se a camarada pedir para andar 1000 passos, é para andar 2000. Se ele pedir a capa, é para dar a túnica. Se pedir a túnica, é dar a capa. Se ele bater do lado direito, é para virar à esquerda. Quem vai querer um Jesus desse? Mas foi o Jesus, é o Jesus que determina a lei do amor. E nós, não entendendo a lei do amor, nós achamos isso loucura e impossível. Então a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É claro que se você viver na santidade, ninguém vai te dar um tapa na tua cara. Porque também o diabo sabe aonde ele lenha. O diabo tem compromisso com os donos dele. Eles têm 3 escalas lá no departamento deles. Vocês vão ver, talvez, se eu não terminar hoje, amanhã eu sigo, porque esse tema é muito vasto. Como ele tem essas determinações, o que tem Deus de qualidade ao nos pedir ser santo, tem o demônio de ódio a pedir ser revolta, briga e inferno. E a Bíblia determina que para os eleitos tem 3 departamentos: trono da graça, seio do Pai Abraão e comunhão dos santos. Por isso a Santa Igreja nos ensina: eu creio na comunhão dos santos. A Santa Igreja nos ensina: santo, santo, santo é o Senhor Deus do exército. Quantas vezes na vida você falou isto? Em que lugar da Bíblia você acha que isso está escrito? Se eu pedir, você não vai saber nunca. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz: a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que dia que você meditou neste céu e nesta terra? Que dia que você parou para conversar com Deus? Senhor, eu tenho um direito nesse tabernáculo. O que eu preciso fazer para ser melhor? Para entrar no céu, não é tanto rezar, é viver em oração. Salmo capítulo 1. Feliz aquele que medita a lei do Senhor dia e noite. Estes são como as árvores plantadas à beira do rio, dá fruto no tempo certo. Um homem que medita a Bíblia, um homem que vive, procura viver a santidade, ele não tem enrosco. O meu saudoso José Leandro dizia com palavras garrafais: meu compadre João Camilote, ninguém cerca esse homem. Meu compadre João Camilote, se vier pedra o senhor pula por cima, se vier montanha o senhor sobe, se vier rio você atravessa do outro lado, porque o meu compadre João Camilote é um homem de Deus, ele é um Deus nessa terra. Oh meu Deus, toda semana ele vinha lá em casa, lá na cidade, ou com um pacotinho de açúcar, ou com um pacotinho de feijão, ou com uma pedrinha de doce. Ô meu compadre, eu vim trazer qualquer coisa para o senhor, meu compadre, porque o senhor me abriu a porta do céu. Gente, como outra pessoa extraordinária era o Raça. Toda semana o Raça chegava lá, ou com um pacotinho de café. Olha, eu vim aqui visitar o profeta. Raça, eu estou meio ocupado, pode trabalhar. A baixinha atendia ele lá, tudo. Eu tenho esse defeito grave, mas não liga para o meu defeito não. Pode vir aí, eu estou trabalhando, vai conversando, vai falando. De repente me bate um zoom, eu sento um pouquinho, mas já fico... né? Uhum, tá bom, é verdade, é verdade. Amém? Porque, gente, eu não vou em lugar nenhum atrapalhar os outros trabalhar. E eu tenho dificuldade disso. E quando eu fico nas missões, eu já digo, eu vou ficar lá no quarto, eu não sou hóspede. E lá eu fico orando para não atrapalhar.
porque visita muito tempo. Eu já falei para o sobrinho aí, cadê o meu sobrinho? O dia que eu for lá gravar, eu fico lá no quartinho, não vou encher o saco de ninguém. Deu hora de almoço, estou ali almoço, eu já vazo. Porque passou de 2, 3 dias, a visita cheira a peixe. Pode dizer isso por mão. Então, quando a gente busca o grau de santidade, a gente bendiz o Senhor em tudo. Quanto eu glorifiquei a Deus pela dor do meu braço? E é um inferno. Quanto eu trabalhei esses dias, nada. Essa noite me doeu pra caramba. Por que doeu essa noite? Que eu testemunhei ontem. A luta é grande, irmãos. A luta é muito grande. E é claro, eu não descartei a possibilidade de fazer alguma cirurgia, de forma alguma. Mas eu preciso encontrar um profissional que me dê garantia, me dê certeza. Amém? Mas enquanto está dando para tocar, vamos tocando. A Bíblia nos ensina a ser santo e nos pede para bendizer ao Senhor. E ele diz que jamais esquece de todos os seus benefícios. Em tudo que você faz, você é um patrão, você beneficia aquela pessoa com o trabalho que você dá para ele. Você é um empregado. Você deve valorizar a empresa que você trabalha. Você é um patrão. Valorize o teu empregado. Não olhe o teu empregado como alguém que está ganhando e é obrigado a fazer o que você quer. Não. Tenha santidade. O Zé está aí ajudando nós. Eu falei umas par de vezes, trabalha no seu limite, meu irmão. Você vai ganhar o que os outros ganhar, mas trabalha no seu limite. Quando doer, senta, fique tranquilo. Nós somos irmãos. Eu não posso explorar o meu irmão. Eu estou vendo a condição dele. Nem se importa. Só uma coisa, cuida das ferramentas. Não me deixa a ferramenta jogada na terra. E ele cuidou até bem, graças a Deus, né, Zé? Foi bom. O Leninho já está quase bom. O que você vai ensinar? Apareceu. Hã? Não, está bem estragadinho o cabo, mas veio. Tem um martelo, eles me batem o cabo do martelo. Tem 10 pés de cabra, eles me arrancam prego com martelo para me quebrar o cabo. Não tem um saco maior no mundo que encabar martelo, encabar marreta. É outra história, deixa para lá. Estamos estudando santidade. Queridos irmãos e irmãs, Ele é quem perdoa nossas faltas. Diga obrigado, Senhor. Mas quando é que eu vou ser perdoado? Quando? Eu esperei 21 anos uma resposta. Mas no comecinho de fevereiro, eu fui numa pessoa que trabalhou 11 anos na equipe com a gente. E os dito que ela me odiava. E eu então fui pedindo oração para um para outro, tentei entrar em contato daqui e dali. Mas no dia que eu recebi um sinal verde de lá para cá, eu estava até na casa da Iete, na missão, confesso que eu não consegui ficar de pé. Minhas pernas bambeou. Falei, Priscila do céu, estou passando mal. Eva, o que aconteceu? A pessoa mandou um comunicado que eu posso ir lá. Disse, agora é a hora. Enquanto eu estava comunicando e não tinha resposta, eu estava tudo cheio. Ah, Senhor, o Senhor está vendo, não é culpa minha, eu quero. Mas daí veio, olha, se você quiser vir no dia tal, hora tal, eu te espero em lugar tal. A perna bambiou. Falei, Priscila, eu acho que eu não vou não. Vou, o senhor é homem ou é um saco de batata? Não é o que o senhor prega para os outros? Diga para o irmão, você trança reio para você apanhar com ele. Fala aí.
Priscila, sinceramente, eu não estou tendo coragem. Porque eu não estou tendo coragem. Não, vô. Você vai, vô. Se o senhor não quisesse, não mexesse. E aí foi chegando o dia. Eu tentei escapar. A gente fica em aflição. Perdoar é aflição. Diga isso por mim. E eu dizia que eu não tinha nada contra ela. Irmãos, a vida da cada história, eu não tenho vergonha de dizer as minhas falhas, meu erro de público. Porque se eu digo meus defeitos, minhas falhas de público, eu incentivo você a consertar a tua. O maior crime é quando eu tenho falha e eu escondo. O que a Bíblia diz? Quem dissimula os seus pecados e não a confessa, traz a marca no corpo e o ódio tritura os ossos. Digo para você, está escutando? Se você tem mágoa de alguém, seja de filho, de patrão, de empregado, os teus ossos vai triturando. E de repente foi teu avô, teu bisavô, teu tataravô que morreu com ódio. Você é sangue deles. Então está na corrente sanguínea. Aí você gasta com médico, gasta com remédio. Uma outra coisa que nos mata aos poucos, que chega a virar câncer. Eu rezei por um endemoniado que ele dizia: eu sou o ódio. Eu sou ódio encalacrado na corrente sanguínea. A opressão, a depressão, dor de estômago, mal-estar, coluna travada, é tudo coisas demoníacas, que às vezes não é a tua culpa, mas foram a culpa dos teus antepassados. O povo não acredita nisso. Mas isso eu vivi a minha vida. E tem mais uma. Nós não somos corpo, alma e espírito. Por que quando você vai com uma doença, o médico diz, tem alguém na família com esse problema? Ah, então é hereditário. Se eu sou espírito, é hereditário também. Por que eu acredito numa doença hereditária física e não consigo acreditar numa doença hereditária no espírito? Quem não tem a santidade do Evangelho passa por cima disso e não crê. E por isso que sofre, e por isso que gasta dinheiro. Pare um dia, ajoelha. Porque você esquece o que você fala. Você esquece o que você faz. Você esquece, mas o demônio não esquece. De repente, você maltratou uma pessoa. Nós vamos ver isso quando entrar no campo do espiritismo. E ele até pragueja. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não é para irritar alguém, para que ele não te lance uma maldição e você sofra precaução. E quando é que você sofre a maldição? Quando você tem cumplicidade. E essa cumplicidade não é sua, era do teu pai, mas foi lançado em você. Então a Bíblia diz, pecar os pais não existe mais, mas a desgraça caiu no teu caminho. Um pai vai na zona, foi a história da minha esposa. Eu prego isso abertamente, podem me matarem. Meu sogro saiu da zona e fez a minha mulher. Ela nasce com espírito de adultério. E aquele espírito de adultério trouxe para o coração dela, tadinha, um ciúme mortal. Porque cresceu no corpinho dela a maldição do adultério. E aí muitas vezes ela chorava, ela dizia, Joãozinho, eu não quero ser desse jeito. Mas é uma coisa que me ataca de uma forma que me deixa quase louca. Eu não aguento ver você perto de outra mulher, Joãozinho. A impressão que me dá é que você já está me traindo. Eu vi você conversando com aquela moça. Olha do jeito que você olha ela. E o que fazia isso nela? O demônio do adultério que saiu do sangue do pai dela e entrou no sangue da mãe dela. E a mãe dela não quis deixar. Foi revelado tudo em oração. E aí eu fui mexer na situação. E eles me contaram com detalhes.
Porque ele veio de lá e foi procurar ela. Ele tinha que fazer uma média. Ele chegou tarde. E ela não quis. E eles brigaram muito. No fim, ela também, de medo de perder o resto que tinha, cedeu, engravida da mulher. Síndrome de Down. Síndrome de Down vem de sexualidade anal. É uma coisa que não tem explicação. Autismo. Sexo cavalar. A pessoa fica igual um cavalo, não tem canto para parar, não tem domínio. A história de Agar. Ismael, o que a Bíblia diz que Ismael foi? Um jegue violento. O que ele criou? Uma raça de egípcios. Mas quem que prega essas verdades? Isso é loucura, isso fica desconhecido para quem não tem santidade, para quem não tem profundidades bíblicas. Só que isso compromete. Então, o que ele prega assusta. Se for para viver do jeito que esse Camilote prega, então está todo mundo no inferno. Se não se cuidar, vai mesmo, amigo. O inferno existe. O Senhor diz que é como uma rede que pega todo mundo. E é selecionado quem é bom. De repente, todo problema da tua mulher é você. Você acha que a tua mulher que é ruim. E de repente o ruim é você. De repente você acha que todo problema da filha é porque a filha é ruim. Mas ruim foi o pai, minha história. Eu não tenho vergonha de dizer isso de público. Quando eu fui batizar minha filha, era um frei italiano. Eu acho que ele foi escorraçado da Itália, porque o bicho era louco. Ele parava a missa. E na frente da paróquia, lá numa cidadinha, um lugarejo lá na nossa região, por nome Monterreal. Era uma capela muito bonita, bem com as torres, uma capela bonita, enfim. E na frente da capela, do outro lado da rua, na porta da capela, tinha um bar. O Bar do Ponto. O Bar do Ponto, ali parava todo mundo, porque ali descia ônibus, ali parava a gente para pegar ônibus para ir para Santo Antônio. E o padre ia celebrar a missa lá. E esse frei era doido. E ele dizia, fecha esse bar. A pinguçada não viu a hora chega domingo para ir lá no bar beber, jogar. Tinha um campo de boche no fundo do bar. Tinha mesa de snooker, enfim. Divertimento de povo. E ele se grilava com aquilo. E um certo dia, o que ele fez? Ele parou a missa e desceu lá no bar e disse, na próxima missa, se esse bar for aberto, eu venho com revólver e eu mato todo mundo. Que quem não quer rezar tem que morrer. E nessa noite eu fui batizar minha filha. Eu também era do mundão. Ia na missa de mês em mês. Lê o informativo de fevereiro, você vê um pouquinho da minha história. Eu estou contando nesse informativo o que significa a palavra Senhor. É que o povo não liga, o povo não quer instruções. Que nome escolheu para essa menina? Para essa bambina ainda, ele falou. Falei, Gislaine. Isso não é nome. Falei, é o nome que eu dei para minha filha. Não, com esse nome eu não batizo. Mas como o senhor não batiza? Não, com esse nome não. Gislaine na Itália é toicinho de porco. Eu disse, mas o senhor não está na Itália? O senhor está aqui no Brasil? Mas eu não batizo. Se o senhor não batiza, fique sem batizar. Mas o nome dela é essa. Não, com esse nome eu não batizo. Eu vou pôr um outro nome. Mas eu não aceito, Frei, o nome dela é esse. E a baixinha já começou a me cutucar. E quando me cutuca, aí que eu fico bravo. Falei, se você não batizar, não batiza. Então eu vou pedir outro padre. Não, eu só batizo. E não fez rito nenhum, gente. Já pegou aquela jarra d'água. Eu vou dar outro nome. Gislaine Maria. Eu te batizo. Eu disse, eu rejeito esse batismo. Ai, que loucura.
Essa menina era uma boneca de carne. Uma boneca. Ela tinha o cabelinho todo enroladinho, mas todo mundo cobiçava ela. Ao cair a água na cabeça, essa menina chorou a noite inteira. Nós não grudamos mais os olhos aquela noite. Mas chorava, e a partir dali, meu amigo, era 2, 3 dias em casa, 4, 5 em hospitais. Essa Gislaine me deu trabalho. E aí não sabia. Tadinha, batia nela. Quanto apanhou, né, Flor? Teimosa. Dava um surto nela. E era um castigo. Joãozinho, corre que a Gisa deu um surto, ela está quebrando aqui dentro de casa. Ela era uma pinhalzinha, nem sei se ela lembra disso. Eu chegava em casa, ô paizinha, tudo bem? Você está mentindo, mulher, não tem nada. Ó cada rolo. Nessa última missão de Goiás, eu conversando com o padre, ele disse, mas então, João, esse batismo é duvidoso. Eu vou ligar para o bispo. Eu vou ver o que o bispo diz. Ligou para o bispo diz, não, reúne com a equipe e batiza ela. Esse batismo desse jeito gera dúvida. Eu renunciei ao batismo dela e tinha uma dificuldade, nós dois de relacionar, a dificuldade era de morte. Sempre se trunfando. E quando ela recebeu o batismo lá em Goiás, eu levei um choque tão grande no meu coração e uma voz disse, a culpa foi sua. Eu caí em lágrima. Eu acordei para a realidade. Eu não sabia que eu era o culpado. Mas eu renunciei à graça de Deus nela. E quando um pai xinga um filho, ele faz a mesma coisa. Quando ele diz que o filho não presta, cachorro sem vergonha, eu te rebento, eu vou te dar uma pisa. Não precisa mais disso. Precisa de sentar e orar, explicar. Criança gosta que explique. Criança gosta de diálogo. E aí eu abracei e pedi perdão para ela, como mudou nosso relacionamento, né? E o demônio corroía ela e corroía eu por um ato desse. Quantos fatos desse não ocorrem no planeta Terra? Quantos? E o catecismo e um documento da igreja diz que o batismo não limpa de uma vez por todo os problemas. Ele dá uma nova vida, mas tem sempre que ficar combatendo com as marcas e com o pecado que vem de outrora. Mas as pessoas não estudam estas verdades. Então, gente, ouvindo esses testemunhos, estes exemplos, vai observando se o que você está ouvindo da gente não tem alguma coisa a ver. Um pai que é mulherengo, um pai que une com a mulher e forma um filho. O que a Bíblia diz? Pegue rapidamente. Nossa, já acabei, vou só lendo esse texto, eu já termino, nós temos que tomar café. Não, é 10h30 a missa, né? Dá para ir um pouquinho. Eu falei o quê? Sabedoria. Livro da sabedoria. Quando acharem, digam amém. Está depois do Cântico dos Cânticos ali. Capítulo 4. A Bíblia diz em 2 capítulos. Veja primeiro o capítulo 3. A minha Bíblia é 837. Sabedoria está depois de Cântico dos Cânticos. Salmo, Provérbios, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Sabedoria.
Mas a alma dos justos estão nas mãos de Deus. Onde está a alma do justo? O que a Bíblia está lhe dizendo? De alma. Está dizendo de espírito. Quando é que a alma do justo está na mão de Deus? Quando este filho é nascido da união lícita, de uma união sacramental. Mas para lá, que você vai me dizer, discordo. Quanta gente que é casada na igreja e vive um inferno. Para lá. De que jeito que você casou na igreja? Você cumpriu o mandamento de Deuteronômio, capítulo 5? Não pecar contra a castidade? Ou você casou na igreja? Já casou no motel? Já casou dentro do carro? Já casalou na casa da namorada? Já casalou onde acasalou? E depois foi casar? Não separa o homem o que Deus uniu. Você separou porque não foi unido. Foi um rito religioso. Foi um ato formal, social. Mas não foi um ato espiritual, porque você não tinha como jurar fidelidade uma vez que você não foi fiel. Dá um tapinha no irmão e diga, você está escutando, bendito? E é por isso que eu gosto de ensinar. Quem vive nessa situação, vive porque não tem esses conhecimentos. Duvido se você conhecesse o que você está ouvindo agora, se você entrava nessa fria. E se entrar, então você vai ter uma culpa maior. Porque quando não sabe, a Bíblia diz em João capítulo 5 ou 15, se eu não viesse e não tivesse falado, você não tinha culpa de pecado. Mas eu vim e falei, então agora não é mais desculpa para o teu pecado. Diga para o do lado, escutou, bendito? Está escutando, fotografia? Está escutando, Zé Dadalva? Imagina esses homens que largam a esposa e vai transar com outra. Ele fez associação com um punhado de demônio. Por cada ato sexual, são milhões de demônios. Tem o demônio do desejo, tem o demônio das aventuras, tem o demônio do prazer. Eles fazem um conjunto, por isso que o homem fica louco perto de uma mulher. Por isso que a mulherada se endoida quando vê um homem. Quer ver um homem musculoso, bombado. Vai nessa, isso aí dá uma tora de perova lá no inferno. Irmãos, essas verdades vocês não escutam de pregador nenhum. Eles têm medo de dizer porque se comprometem. Mas podem me matar. Da minha boca vocês aprendem a verdade. Eu tiro o chapéu para essas mulheres que foi traída e mantém firme. Eu sempre olho o exemplo da Cristina, da Maria Helena, da minha filha Regi, não sei. Está lá sozinha lutando, não sei qual é o comportamento dela, porque eu não vivo com ela lá mais. Mas não se vê comentário. Esse comentário começa a sair, meu amigo. Por mais escondido que for, a Bíblia diz, nada fica escondido, nada. Aquilo que você faz a 7 chaves escondido, é publicado ao telhado. Quem publica é o próprio diabo. É o próprio diabo. Você nunca ouviu falar que o peixe morre pela própria boca? Queridos irmãos, essa é a alma do justo. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seus deslances é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão em paz. Então aquela pessoa que consegue viver com a mulher, sem transar com ela, tendo como amiga, ela vai lavar tua roupa, passar tua roupa, cozinhar, você vai tratar dela, vai andar com ela, passear com ela, só evite o sexo. Para o mundo, isso é uma loucura, mas para você é uma paz. Você anda na paz, você tem sucesso. Quem é a senhora? É minha companheira, a gente vive juntos lá, minha companheira.
Não diga minha esposa, porque não é. Quando Jesus chegou no poço e disse para o samaritano, vai chamar teu esposo e volta. Ela disse, eu não tenho esposo. E Jesus disse, nisso você falou a verdade. Você teve 5. E aquele que você está com ele agora não é teu. Jesus não reconheceu como esposa. Diga para o irmão, estão escutando? Tem que ter muito cuidado no namoro. Os pais têm que observar, têm que dizer não. A minha esposa não deixava as meninas saírem só de jeito nenhum. É perigoso, Joãozinho. Agora, a molecada vai na praia só com a namorada. Você acha que fica por isso mesmo? Pergunta para o do lado, fica por isso mesmo? Só de biquíni, os dois no mesmo quarto, nadando. E a água do mar dá uma irritação nos homens. Eles ficam assanhados. Tem bunda de todo tipo para você escolher. Ai do mundo pelos escândalos. Por que o povo tem esse assédio por praia? Deixa quieto, vai. Se entrar muito aí, vai despanar a rosca. Amém? Capítulo 4. Mais vale uma vida sem filho, mas rica de virtude, sua memória será imortal. Tem gente que Deus preserva de dar filho. E se eu fiz tudo o que era no meu direito e não tive, não se revolta. Engula esse capítulo. Mais vale uma vida sem filho, mas rica de virtude. Amados, porque será reconhecida de Deus e dos homens. Deus sabe porque você não tem filho. Deus reconhece você sem filho. E a Bíblia diz, quando está presente, imita-na. Quando no passado desejam-na, ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Quem sabe você não está tendo filho, porque você vai ter um papel nobre no céu. E porque você vai ter força para combater. E teu álamo não será manchado. É só entender a palavra. A Bíblia diz, os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, versículo 5. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, e impróprio para qualquer uso. A Bíblia está dizendo de sexo antes do casamento. A Bíblia está dizendo de filho sem a ordem de Deus. É um fruto impróprio, verde demais, colhido antes da hora, plantado antes da hora. E quer ver o que vem agora? Versículo 6. Porque os filhos nascidos de união ilícita serão no dia do juízo testemunha a depor contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. Vocês estão vendo a gravidade que a humanidade está? Você já pensou quando você chegar no céu e dizer para o teu pai, por que o Senhor me fez sem a ordem de Deus? É dolorido. E outro grande problema, se não fizer o resgate, gente, a Bíblia diz que os filhos da união ilícita não pegam raiz. O catecismo diz que esse tipo de vida familiar torna-se os filhos como uma praga da sociedade. E então a pessoa traz uma revolta dentro dele. Porque ninguém substitui um pai, ninguém substitui uma mãe. Eles trazem uma revolta.
E essa revolta vai se espalhando, vai indo o mundo adentro. Se um pai trai a esposa por uma única vez, guarda o que vocês estão ouvindo. Se ele trair uma única vez, um da sua família vai dar um problema sério. Porque ele negou a aliança. Eu neguei o batismo dela. Foi um pecado tanto quanto um ato sexual. Porque eu neguei a graça, eu renuncio a esse batismo. Eu renunciei à presença de Deus. Pobre da minha filha, sofreu muito, deu trabalho para muita gente, foi descaracterizada de muito. Mas eu clamei tanto a Deus por ela. Depois daquele abraço, meu Deus, quanto chorar, quando arrepender. E Deus acolheu o meu arrependimento. Que maravilha, Senhor. Analise a tua história, analise tua família. Vê se você nunca traiu tua mulher. Vê se você é um filho da natureza. Se você for, à tarde, não vou dizer hora, porque eu sigo a hora de Cristo. É só ter paciência, que eu não sou a pessoa certa para dizer, você ter paciência porque eu não tenho, mas nós vamos fazer um rito muito lindo de resgate. Porque todos os que nasceram estrangeiro, Deus disse a Moisés, todo aquele que você conquistou pela guerra, todo aquele que você conquistou, ou que entrou na família sendo estrangeiro, estrangeiro era a pessoa que não era do mesmo sangue, não era da mesma família. E o teu marido e a tua mulher foi o mesmo sangue, mas por ordem do pecado. Então o teu sangue entrou numa contaminação. Por isso que tem facilidade às vezes de beber, tem facilidade de brigar, tem facilidade de querer matar, de querer morrer. E o que é pior? Se os dois casaram assim, o problema é muito maior, porque o problema fica duplo. Mas de repente um dos cônjuges guardou, ficou puro. Então o impuro não vai conseguir viver com o puro. Pode fazer essa análise em qualquer situação do mundo. Em qualquer. Davi estava quase louco. Porque ele fez um ato impuro. Mas Deus enviou Natã e explicou. E Davi ouviu. O que ele fez? 7 dias de jejum e oração. Mesmo depois do resgate, abre um jejum e uma oração, para que dentro de você venha o Espírito da verdade. Porque uma separação, amados, não atinge só o separado. É o pai, é a mãe, é o tio, é a tia, é o cunhado, é o sogro, é a sogra. E depois a sociedade. A sociedade é aquela que morre. Sim, eu sabia. Nós estudamos ser santo. Ficamos de pé. Não sei até onde você vai levar a sério o que você ouviu. O certo é pai, mãe, marido e mulher. Mas no caso da impossibilidade, que o pai representa. Mas o ideal é a família. Porque foram eles o causador da situação, né? Esses assuntos, se você comentar em algum ato religioso, eles vão dar risada na tua cara. Isso não existe. Ele prega heresia. Você não é nenhum bobinho. Você ouviu a palestra.
Em qual momento você pode dizer que isso não foi verdade? Eu não te provei tudo com a palavra? Agora, se você não acredita na palavra, o que você está fazendo na igreja? Encerando o banco? Então, comunhão é isso. E daqui a pouco nós vamos ter uma Santa Missa aqui. E eu gostaria que na hora da elevação do cálice, que todo mundo estendesse a mão e clamasse em línguas, adorando o Cristo que está te ensinando aqui hoje. E se você não recebeu esse dom ainda, fique observando e pedindo: Senhor, também quero, porque orar em língua é a coisa mais chata do mundo, é gozação para os intelectos, mas é salvação para os justos. Então clame. Mas eu não sou capaz. Então deixa quem é, libera a tua voz. Chega no médico e fica mudo. Você não tem que dizer o que você sente? Senhor, eu queria orar em língua, não consigo, mas vai falando em voz alta. Por que você tem vergonha? Solta minha língua, eu também quero. Glória, glória, aleluia, glória. Aleluia, aleluia, glória. E larga, deixa aí. Para ver se daqui a pouco você não encarria e não vai soltando a voz, e uma coisa forte entra dentro, e você e você vai fechando os teus olhos, e você vai vendo horizontes, porque a oração em línguas, você entra no mundo da eternidade. E depois o que você vai fazer no céu? Lá não tem linguagem humana. Lá é clamor dos anjos. Os anjos oram em língua. Você nunca ouviu falar orar na língua dos anjos? Você vai no céu, se não ora em língua, você vai voltar, vai fazer o que lá? Lá as orações são em língua. Você vai ter que ficar num canto, como eu fiquei lá na Argentina, numa missão. Quando o meu amigo saiu um pouco, eu fiquei feito bobo lá. Todo mundo blá, 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 e eu lá. Quando eu estive em Israel, saí um pouquinho, fui comprar um negócio lá, pedi um copo d'água, ele mostrava Coca-Cola. Eu dizia, não, água. Ele trazia Guaraná. Não, moço, água. Ele me pegava suco. Ô rapaz, eu estou te pedindo água, bendito. Ele virou a costa e foi atender outro. Eu tive que ir lá no guia. Irmão, vai lá me pedir um copo d'água, que aquele árabe não me entende. Chegou lá. Brasil. Amém? Hoje é tempo de louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Diga. Em nós agora habita o seu Espírito. Erga sua mão e diga, então é só cantar. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Erga a mão e diga, vem louvar, louve. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Então agora vai soltando o seu louvor. Sim, Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te exaltar. O ministério pode ir cantando. Eu quero te exaltar, eu quero te louvar. Eu quero receber santidade. Eu quero ser teu, Senhor. Ensina eu ser melhor. Perdoa os meus pecados. Eu quero uma vida nova. Eu quero alegria. Eu quero paz na minha alma, Senhor. Eu quero vida. Eu quero ser feliz. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Todo mundo, vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar.
Lamalime canta rabalame. Renovar. Amém.